A paz do Senhor Jesus a todos nessa tarde, né? Passando aqui nessa tarde para trazer mais uma palavra aqui da paz do Senhor para a reflexão das nossas vidas. Louvado seja Deus. Deus, Ele é bom, né, meu querido? Deus, Ele é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom, amém? Fica até o final dessa live. Deus, Ele tem uma palavra para cada um, né? Cada um se encaixará naquilo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, através da infinita misericórdia dele, irá falar através dos meus lábios para edificação, para libertação e transformação de vidas, amém? A palavra do Senhor, louvado seja Deus, vai dizer aqui em Provérbio 15, né, alguns versículos. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama astúcia. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Amém, meu querido, minha querida? Então a palavra do Senhor vem nos dizer nessa tarde que a resposta branda, louvado seja Deus, desvia o furor. Sabe como, querida? Às vezes vem uma pessoa tirar desaforo com você, né? Já viu aquelas pessoas que é ignorante? E ela vem para cima de você com tudo, com toda ignorância. Louvado seja Deus. Querendo tirar satisfação com você a todo custo. Mas você é aquela pessoa sábia. Você age com sabedoria. E aí você vai dar uma resposta para aquela pessoa. Louvado seja Deus. Que ela vai se envergonhar. Ela vem com todo o ódio, toda a fúria para cima de você. Mas você vai tratar aquela pessoa bem, né? Vai tratar aquela pessoa calma, com sabedoria. E dependendo do que você falar para aquela pessoa, ela vai se acalmar, né? O furor daquela pessoa vai desaparecer. E ela vai reconhecer, louvado seja Deus. Ela vai dizer, nossa, fulano é tão educado. Essa pessoa é tão educada e eu fui tão grossa. Dependendo da forma que você tratar essa pessoa que vai te tratar mal, ela pode até depois voltar até você e te pedir desculpa. Envergonhada. Vai dizer para você, me desculpa, moça. Eu fui tão ignorante com você e você me tratou tão bem. Isso vai, querido. Louvado seja Deus. Gerar dentro dessa pessoa que foi ignorante com você uma transformação, sabia? Uma libertação da parte do Senhor, louvado seja Deus. Porque Deus, Ele disse que temos que ser manso e humilde como Ele também é. É fácil, às vezes, o teu esposo vir com ignorância com você, te tratando mal, e você simplesmente olhar para ele e dizer, calma, meu querido. Aleluia, a esposa do mesmo jeito, e você olhar para ela e dizer, calma, minha querida. Calma, as coisas não é assim que se resolve, não. Entendeu? Aí esta pessoa, ela vai se acalmar, o furor vai sair dela. A raiva, o ódio. Louvado seja Deus, não é verdade? A língua do sábio adorna sabedoria, mas a boca dos tolos derrama astúcia. O sábio, louvado seja Deus, ele tem sabedoria.
A pessoa sábia, ela é uma pessoa que tem sabedoria para lidar com as situações da vida. Louvado seja Deus. Mas o tolo, querido, o tolo com a sua boca, ele destrói. O tolo é aquela pessoa que fala demais. O tolo é aquela pessoa que tudo que vem na boca ela fala. E essa pessoa tola, ela perde muitas oportunidades. Ela não sabe ficar calada. Ela não sabe se calar. De repente é para ela ficar calada, ela não consegue. Né? Por isso que Deus ele fala que nós devemos ter domínio próprio. Domínio próprio se encaixa nisso. Às vezes você precisa ficar calado. Falar só com Deus. E muitas das vezes, dependendo da situação, nós queremos falar, né? Nós queremos botar para fora tudo que vem a nossos lábios. Não é assim. Não é dessa maneira. A palavra do Senhor diz que o que sai da nossa boca tem o poder de salvar, mas também tem o poder de matar. Quantas palavras, né? Talvez eu e você já ouviu de alguém. Talvez até de alguém que a gente tanto ama, né? De alguém que a gente tanto, né? Tem aquele amor por aquela pessoa, mas de repente ela, por um momento de tolice, ela abre a boca para falar muitas coisas que não deveria falar, né? Ela vai falar ali coisas que vai te machucar, coisas que vai nos machucar, nos ferir. E ela fala tanto, ela é tão tola, que ela nem percebe o que ela está falando. Mas nós temos que refrear nossa língua, querida. Porque dependendo do que nós falar, pode causar um estrago. Um estrago. Você sabia que tem pessoas que tiram a sua própria vida por conta de algumas palavras que saem da boca de pessoas tolas? Você sabia que tem pais que os filhos se tornam revoltados por causa de palavra? É você, pai, aí que abre a boca para falar besteira com teu filho. Ai de canto, barabaço de cara. Refreia a tua língua, meu querido. De repente você tem um filho aí, uma filha, e ela é revoltada, ele é revoltado. Sabe por quê? Porque talvez você não deu carinho para ele. Talvez você é aquela mãe que só pensa no materialismo. Tem mães que são assim, só pensam no materialismo, né? Só pensa em dinheiro, só pensa nos seus próprios interesses. E muitas das vezes tem mãe que trabalha tanto, sem às vezes necessidade, e deixa o filho de lado, não dá carinho para o filho, para a filha. Aí ele vai crescendo, adolescente, ela vai crescendo e se torna o quê? Muitas das vezes se torna aí um drogado, se torna aí uma prostituta, se torna alguém que você vai se sentir vergonha. E muitas das vezes você não parou nem para pensar por que teu filho ou tua filha se tornou essa pessoa que ele é, que ela é hoje. Talvez seja por conta das palavras também que muitas das vezes você lança sobre teu filho e tua filha. A nossa boca, querida, é para abençoar. O Senhor disse que nossa boca é para abençoar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu tenho uma experiência, louvado seja Deus, né? Muito tempo, quando minha filha era pequena, minha filha mais velha, ela era abençoadinha, né? E aí eu ficava às vezes nervosa, isso faz muito tempo. E eu, né, já servi no Senhor, mas eu falava algumas palavras com ela por ficar nervosa. E quando foi uma noite, Deus me deu um sonho, Deus falou comigo. Deus disse, olha, não fale assim mais com ela. Chame ela de abençoada. E a partir desse dia, eu passei a chamar minha filha de abençoada. Porque o que nós lançar sobre os nossos filhos, louvado seja Deus, aquela criança, ela vai crescer conforme aquelas palavras que você falar. Se você abençoar teu filho, tua filha, ele e ela vai ser abençoado, né? Vai te dar muitas alegrias.
Mas se você amaldiçoar o teu filho com as palavras, tem pessoas que dizem, ai, você não vale nada, você não presta, você é isso, você é aquilo. Ei, querido, os nossos filhos são herança do Senhor. Você que é crente, você que não é. Os nossos filhos são herança do Senhor. Nós temos que tratar com amor. Sabe por quê? Porque um dia Jesus ele vai pedir conta dos teus filhos. Jesus ele vai pedir conta. Aleluia, glória a Deus, daquilo que você fez com os teus filhos. Que Deus colocou nossos filhos para nós amar, para nós cuidar, para nós disciplinar. Tem momento que nós temos que disciplinar nossos filhos. Sim, ensinando dentro da palavra do Senhor. Ensinando o caminho certo e o caminho errado. Você que não conhece a palavra do Senhor, mas você pode ensinar o teu filho a ter caráter, a ser uma pessoa justa, a fazer as coisas certas, corretas. Mas, infelizmente, querido, tem pais que dão mau exemplo para os seus filhos. Como é que você, pai, bebe e vai pedir para o teu filho não beber? Como é que você, mãe, fuma droga e não quer que a tua filha fume droga? Se prostitui, mas não quer que a tua filha venha se prostituir? Querido, temos que ser exemplo para os nossos filhos. Louvado seja Deus. Tem pais que os filhos têm tanto prazer, que os filhos têm tanta alegria, tanto orgulho, que muitos filhos dizem, quando eu crescer eu quero ser que nem meu pai. Quando eu crescer eu quero ser que nem a minha mãe. Isso é exemplo de pai e de mãe, querido. Né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus ele é maravilhoso. A palavra do Senhor diz aqui no 3, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. O que você tem feito na sua vida, querido? O Senhor já me leva para uma outra parte aqui. O que você tem feito da sua vida? Ei, jovem, o que você tem feito da sua vida? O que tu tem feito do teu corpo? Porque a palavra do Senhor diz, louvado seja Deus, que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Você aí, jovem, que entrega o teu corpo, louvado seja Deus, para os vícios. Entrega a tua vida para os vícios, para a droga, né? Para a cachaça, para o cigarro, para a prostituição. Querido? O Senhor diz que aquele que destruir o seu templo, o Senhor destruirá. Sabe por quê? O Senhor está dizendo o quê? Que o nosso corpo é templo e deve ser morada do Espírito Santo de Deus. Mas muitos estão usando o seu corpo para se prostituir, vendendo o seu corpo. Não estou aqui para te julgar, mas estou para pregar a palavra do Senhor. E Jesus, ele disse, conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Ei, querida, Deus quer te libertar desse mundo da droga, da prostituição. Jesus te ama. Jesus tem um lugar lindo preparado para todo aquele que nele crê. Porque, minha querida e meu querido, um dia, todos nós vamos estar diante do tribunal do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que hoje ele é nosso advogado. Mas naquele dia ele vai ser o nosso juiz. E dependendo da sentença que ele der para mim e para você, louvado seja Deus. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil, querido. O relógio de Deus está correndo depressa. Você que ainda não aceitou o Senhor Jesus, aceite a Ele na tua vida. Entrega a tua vida para Ele, meu querido, minha querida. Você jovem, que só pensa aí em balada e curtição. Eu já fui assim também, querido, na minha juventude. Mas eu louvo a Deus. Eu louvo a Ele pela misericórdia dEle. Eu louvo a Ele por Ele ter me alcançado de canto, arabaço de canto. Eu louvo ao Senhor, glória a Deus, porque o Senhor me alcançou com a misericórdia dEle. Muitos, querido. Muitos já não existem mais. Sabia? Talvez você não era nem para estar mais vivo. Você, jovem, senhora, talvez você não era nem para estar mais vivo nessa terra. Mas quanto livramento o Senhor tem dado
a você. Sabe por quê? Porque ele tem um plano de salvação na tua vida. Sabia? Porque você ainda não entregou a tua vida para Jesus. E o Senhor está dando tempo para você se arrepender. O Senhor diz: arrependei-vos e deixai o ímpio o seu mau caminho e se volte para mim, o Senhor. Deus é misericordioso. Deus é tão bom que eu e você às vezes faz tanta coisa errada, já fez tanta coisa errada. E no momento que nós nos arrependemos, sabia? Deus, ele vem com a sua misericórdia e nos perdoa. Ele disse que torna os nossos pecados como a lã branca. Nosso pecado se torna branco como a lã. No momento que nós nos arrependemos de todo o coração. Não importa onde você esteja. Né? Se o Senhor falar contigo, louvado seja Deus através da minha vida, desta palavra que eu creio que vai falar. Aí mesmo onde você estiver, dobra os teus joelhos e diga para o Senhor: Senhor, eu creio. Ai de canto, cai. Senhor, eu creio no que a missionária Terezinha está falando. Senhor, eu creio no que essa missionária está falando. De canto, cai. É, meu querido Senhor, ele tem tanto amor pela tua alma, que ele entregou o seu filho, Jesus. Ele entregou para salvar a mim e a ti naquela cruz. Jesus, ele deixou a sua glória e desceu, né? Como todo mundo conhece. O Espírito Santo desceu sobre a vida de Maria. Jesus se tornou como criança no ventre de Maria. Louvado seja Deus, porque Jesus foi gerado, né? Do Espírito Santo de Deus. E Maria teve Jesus. Jesus se fez carne, habitou entre nós. Sofreu tudo o que teve que sofrer, por amor a mim e a tua alma. Louvado seja Deus. Sabia disso? Por isso que você pode ter a salvação. Não importa o que você já fez na sua vida. Não importa se você já matou, se você já roubou, se você já se prostituiu, se você está no mundo dos vícios, do crime. Não importa. A partir do momento que verdadeiramente você se entregar para Jesus e dizer: me perdoa, Senhor. Eu quero que o Senhor me perdoa. Missionária, mas será que eu tenho perdão pelo que eu já fiz? Tem sim, você tem o perdão do Senhor. Desde que você verdadeiramente reconheça. Aquele que deixa o seu pecado, se arrepende e deixa, esse alcança a misericórdia. Quando aquela mulher foi levada até Jesus, aquela mulher que foi pega em adultério, traindo o marido, adulterando, aqueles homens levaram aquela mulher para Jesus, né? Pensando que Jesus ia apedrejar aquela mulher, ia mandar apedrejar aquela mulher, porque naquela época, quem traísse o marido, ou se o marido traísse a mulher, era apedrejado, era a lei do tempo de Moisés. A Jesus, ele veio, né? Para nos perdoar e ter misericórdia de nós e nos dar uma segunda chance, quando nós nos arrependemos. Que a palavra do Senhor disse para aqueles homens que veio com aquela mulher: aquele que não tem pecado, esse atire a primeira pedra. Aqueles homens olharam um para os outros e perceberam que eles também eram pecadores. Talvez eles estivessem também fazendo a mesma coisa que aquela mulher, né? Aqueles homens. Talvez aqueles homens até estaria tendo caso com aquela mulher, nos escondidos, sem ninguém ver. Mas a palavra do Senhor diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares e ele contempla os bons e os maus. Ninguém se esconde do Senhor, querido.
E Jesus disse para aqueles homens, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E aqueles homens todos lançaram as pedras no chão, que já estavam com as pedras na mão, para lançar sobre aquela mulher. E Jesus disse para aquela mulher, mulher, cadê os teus acusadores? A mulher olhou e não viu ninguém mais. Ela disse, ninguém, Senhor, não tem mais ninguém. E ele disse, ninguém te condenou, mulher. Eu também não te condeno. Vais e não peque mais. O Senhor está dizendo para ti. Se arrepende. Peça perdão a Deus pelo teu pecado. Você sabe o que você tem feito de errado. Eu não sei, porque eu não te conheçu. Ai de canto, urabaçu de canto. Ai de canto, urabaçu de canto. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sinto a graça do Senhor aqui, querido. O Espírito Santo de Deus está aqui. Ai de canto, urabaçu de cai. Ai xarabacanta, urabaçu de canto. Eu sinto o Senhor aqui perto de mim. E o Espírito Santo de Deus está dizendo para você. Arrepende do teu pecado. Entrega a tua vida para o Senhor aí onde você estiver. Seja na prisão, numa cadeia, né? Pagando pelo erro que você cometeu. Seja aí você na tua casa, aonde você estiver. No mundo da prostituição, não sei. Jesus, ele te ama, só que ele não ama o teu pecado. Talvez você seja aí uma mulher, né? Que está se relacionando com outras mulheres. A palavra do Senhor diz que é macho e fêmea, homem e mulher, para construir família. Então é pecado você, mulher com mulher, homem com homem, é pecado. Você sabe. O Senhor não se agrada, mas ele te ama e ele te dá uma oportunidade hoje de você largar o teu pecado, tudo aquilo que está desagradado a Deus, se voltar para ele, procurar uma igreja evangélica que serve ao Senhor verdadeiramente. E Jesus, ele vai apagar o teu passado. Jesus, ele vai apagar, jogar os teus pecados no mar do esquecimento. A palavra diz que quando nós se arrependemos, ele joga os nossos pecados no mar do esquecimento. O homem não fica jogando na nossa cara. O homem quer nos julgar pelo nosso passado. Ei, mas ninguém pode nos condenar pelo nosso passado. O Senhor diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você entregar a tua vida para Jesus, ninguém vai poder olhar para a tua cara e dizer, ei, mas você era um drogado, mas você era uma prostituta, mas você traía seu marido, você traía sua esposa. Você, louvado seja Deus, era um beberrão, bebia, só vivia bêbado. Você vai olhar para ela e vai dizer, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A partir do momento que você levantar a tua mão, mesmo que você esteja aí sozinho, não tem ninguém te vendo, mas os olhos do Senhor estão te contemplando. E na hora que você se ajoelha aí onde você estiver, através, aleluia, glória a Deus, esta palavra, levanta os seus braços para o céu e diga, Senhor, eu creio no que essa missionária está falando, Pai. Me perdoa, Pai, por todos os meus pecados e a partir de hoje eu não peco mais, Pai. Me ajuda. Você vai dizer para Deus assim, Senhor, me ajuda a não pecar mais. A partir de hoje, Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, escreve o meu nome no livro da vida, para que eu possa ter a tua salvação. E Deus, ele vai escrever o teu nome, querido, querida, no livro da vida. E a partir do momento que você confessar, Jesus, ele disse que tem que confessar. O homem e a mulher tem que confessar que Jesus é o Filho de Deus e que você crê nele. Se você disser, Jesus, eu creio em ti, eu creio que tu és o Filho de Deus que morreu naquela cruz para me salvar. E eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Você que está aí no hospital, né? Jesus, ele pode te curar dessa enfermidade. Você sabia disso? Glória a Deus. Jesus, ele tem o poder. Aleluia, glória a Deus. Jesus, ele tem o poder de te curar. Se ele quiser, ele vai te curar. Mas creia, tem que ter fé. Tem que ter fé. Amém? Então entrega a tua vida a Jesus.
E ele vai escrever uma nova história e ninguém vai poder te condenar. Nunca mais. Ninguém vai poder te condenar e te julgar pelo teu passado. Vai e não peques mais. Louvado seja Deus. É a palavra que o Senhor diz para ti nesta tarde. Vais. Eu não sei para quem o Senhor vai falar. Eu não sei para quem o Senhor está falando, mas eu sei que o Espírito Santo de Deus, ele vai falar com pessoas aqui nesta live. Se inscreve lá no meu canal, querido. Tereza Souza, né? O nome do meu canal, Tereza Souza. Se inscreve lá no meu canal. Todas as vezes que o Senhor me impulsionar a trazer uma palavra, você vai poder, né? Tá ouvindo esta palavra, a paz do Senhor. E será transformação, será bênção na tua vida. Fecha os teus olhos, eu vou estar fazendo a oração por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento, Jesus. Meu Deus, visita aí este homem, esta mulher que se encontra aí neste presídio, Pai. Meu Deus, que ouviu esta palavra e que esta palavra falou no seu coração. Ai de canto, labaçu de canto. Meu Deus, esta pessoa que ao ouvir esta palavra, as lágrimas desceu sobre os seus olhos, sobre o seu rosto, Pai. Meu Deus, esta pessoa sentiu a tua presença falando com ela, Pai. Este homem que está afastado aí da tua presença, Pai. Meu Deus, resgata ele através desta palavra. Meu Pai, esta mulher que está aí, meu Pai, nesse hospital, meu Deus. Talvez aí, meu Pai, aleluia, glória a Deus, desenganada pelo médico, mas tu és o médico dos médicos. Se tu quiser, tu pode curar, Pai. Vai lá, Pai. Vai lá, Senhor, até esta pessoa, Espírito Santo de Deus. Convence, meu Pai, esta pessoa que ela precisa de ti, meu Pai. E o homem tem que confessar. Para o seu nome ser escrito no livro da vida, é necessário confessar que você entrega a tua vida para Jesus. E os inimigos da tua alma, querido e querida, não terá mais poder sobre ti. Esse inimigo que te escravizava na droga, na bebida, na prostituição, ele vai cair por terra no momento que você abrir a tua boca e confessar que Jesus é o Filho de Deus. E confessar que você entrega a tua vida para ele neste momento. Você vai sentir um refrigério da parte do Senhor quando você fizer isso. As algemas, elas vão cair por terra das tuas mãos, da tua vida. As algemas, elas vão cair automaticamente dos teus pés e você vai poder, aleluia, andar. Você vai poder marchar na presença do Senhor. E você vai poder contar testemunho. Você vai poder ganhar outras almas para Jesus. Tem pessoas que estão afastadas dos caminhos do Senhor. Você precisa voltar depressa, porque Jesus está voltando. Jesus, ele vai vir buscar a sua noiva, a sua igreja, aquela que verdadeiramente tem servido ao Senhor em espírito e em verdade. Largue o mundo, meu querido e minha querida, com toda a sua concupiscência. Largue o mundo, porque a palavra do Senhor diz que aquele que ama o mundo não faz parte com ele. É necessário abrir mão de tudo que o mundo oferece. Só assim poderemos ter a salvação da parte do Senhor. E só há dois caminhos, querido. Eu sempre falo, céu e inferno. Se você levantar a tua mão e aceitar Jesus, entregar a tua vida, largar o pecado e passar a servir a Jesus, você vai ser salvo. Mas se você rejeitar ao Deus dos crentes, qual estou pregando aqui através da palavra, que é Jesus, né? Aí você só tem um caminho a seguir. Quando você tombar, quando você, né, sair dessa terra, quando Jesus, né, permitir acabar teu tempo aqui na terra, aí só tem um caminho a você seguir se você rejeitar ele. É inferno. E lá a Bíblia disse que o fogo não para de queimar, que o bicho não para de comer, de entrar e sair do corpo da pessoa. E lá é só choro e ranger de dente. Então Jesus, ele está dando uma oportunidade para você. Agarra essa oportunidade enquanto você tem vida. E Jesus, ele vai vir arrebatar a sua igreja. E não vai demorar, porque tudo que o Senhor falou na palavra está se cumprindo. Amém, meu querido? Que Deus abençoe a tua vida.
em nome de Jesus.